Então, estou orientando vocês a irem na Aliança Ativa de hoje, do programa Aliança 559, que foi muito poderoso, mesmo. Sobretudo, nós trabalhamos a ativação, né, a abertura dos pontos energéticos, mas a questão da conexão plena e pura, esse trabalho, um trabalho missiânico, entender o que é essa questão do trabalho missiânico. Isso se dá a cada segundo da vida. Não tem nada a ver com o Messias, não tem nada a ver com a religião messiânica, nada a ver. Tem a ver com a missão. Messiânico tem a ver com a missão. Então, a aliança ativa, a conexão que nós fizemos hoje, ela foi toda direcionada para esse lugar. Então, se vocês não tiveram, façam. Eu quero, inclusive, fazer um corte desse... Pedir para fazerem um corte para que a gente suba no canal. Certo? Vamos à nossa leitura. Vamos à nossa leitura. Nós vamos dividir o final do livro entre hoje e amanhã. Vou fazer metade hoje, metade amanhã, do que resta. Quantas páginas? Quantas páginas, professor? O livro tem 300 páginas, mas tem um apêndice grande de umas 70 páginas. Nós já lemos, nós estamos em 130, alguma coisa, então tem 50 páginas hoje, mais ou menos, e amanhã 50, por volta disso. Tá? Para finalizar ele. Mas está incrível a leitura. Empresas feitas para vencer. Uma pesquisa ampla de 5.000 empresas durante 5 anos, 6.000 empresas durante 5 anos, com uma equipe enorme, olhando como se tornar uma empresa de boa para excelente e se manter nesse lugar. O que é isso, né? Mas o olhar que nós estamos trazendo, e no livro também, de uma forma indireta, ele traz isso, entender que a maior empresa somos nós, né? Mesmo. E o maior ativo é o seu tempo, os recursos estão todos aqui, e você tem um sócio poderoso chamado Deus. Esse é o sócio da sua empresa. Só ele, entendeu? Então, ele é o sponsor, entende? É o cara que botou a grana, entende? E todos os recursos na história. E você tem que fazer valer esses recursos, mano. Entendeu? Só isso. Então, bora lá. Então, queridos, nós estamos fazendo uma leitura dinâmica junto com o audiobook, numa velocidade avançada. Às vezes, fica um pouco incômodo no começo, depois o ouvido acostuma, tá? Fica tranquilo. E aí, eu vou parando e fazendo alguns comentários. Por isso, um vídeo book comentado. Esse é o modelo que nós estamos trazendo. Eu quero trazer para vocês aqui, em princípio, e ó, se tiver perguntas, parem e façam suas perguntas, tá? Parem e façam suas perguntas. Então, o que eu quero trazer para vocês... eu vou deixar uma música de fundo, eu queria que vocês me dessem um retorno se ela está muito alta ou atrapalhando, tá? Eu quero fazer esse teste. Então, vocês estão escutando a música de fundo? Para mim aqui não. Está aparecendo ela? Não? Está aparecendo. E estou vindo agora. Está ouvindo, né? Estou. Tá. Beleza. Quero ver se não vai atrapalhar com o audiobook, tá? Então, ó, estão vendo aí o PDF, né? Sim. Então,
Ok. O que ele traz é esse modelo aí. Nós passamos por esses 5 pontos primeiros já. Ele traz isso, ele chama de volante, e uma construção para uma ruptura, ou seja, o quê? De uma empresa boa para uma empresa excelente. De uma empresa mediana para uma empresa que tem excelência e que se mantém. Então, fechei seu áudio, Padre, por causa do cachorro. Se precisar, você abre, tá? Então, ele falou sobre a liderança nível 5, características disso. Depois ele trouxe primeiro o quem, depois o quê. Quem você vai colocar no seu barco é mais importante do que vai fazer. Então, isso está no item de pessoas disciplinadas, né? Depois, no item de pessoas de pensamentos disciplinados, enfrentar a verdade nua e crua. É olhar, levantar a pedra e olhar os destroços e as distorções. Basicamente é isso, né, que ele fala. E, por último, o conceito do porco-espinho, que está nesse item, pensamentos disciplinados. O porco-espinho é aquele que tem simplicidade e efetividade, né? Ele se protege virando uma bolinha e tendo os espinhos. Simples assim, ninguém pega ele, né? Ele tem simplicidade. E o que eu chamo a atenção aqui, muito legal, é que, de novo, nós estamos diante de uma tríade, né? Eu acho isso aqui incrível, né? Pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ações disciplinadas. Então, nós começamos a ler ontem Cultura da Disciplina, que tem a ver com a ação disciplinada, que é esse 6º capítulo aqui. E aí, nós já avançamos nesse capítulo um pouco e estamos na parte aqui que ele fala sobre esses 4 itens que são importantes. Isso significa precisamente o quê? Criar uma cultura em torno de uma ideia de liberdade e responsabilidade dentro de um modelo. 2, preencher essa cultura com pessoas autodisciplinadas que estejam dispostas a chegar a extremos para cumprir suas responsabilidades. 3, não confunda a cultura de disciplina com instruções tirânicas, né, com autoritarismo. 4, aderir sem fazer concessões ao conceito do porco-espinho, exercitando um foco quase religioso na interseção dos 3 círculos, igualmente importantes. Criar uma lista de itens de coisas que não devem ser feitas e desligar sistematicamente aquilo que for irrelevante, seja pessoas ou ações que a gente esteja tendo. Então, vamos caçar agora aqui a liberdade e responsabilidade dentro de um molde para a gente soltar o audiobook. Vou caçar aqui esse lugar. Vamos nessa, queridos. A interseção dos 3 círculos. Igualmente importante, criar uma lista de itens de coisas que não devem ser feitas e desligar, sistematicamente, tudo o que for irrelevante. Liberdade e responsabilidade dentro de um molde. Imagine uma piloto de linha comercial. Ela se posiciona na cabine, cercada por dúzias de botões complicados e dispositivos sofisticados, dentro de uma máquina que vale 84 milhões de dólares. Enquanto os passageiros se acotovelam e guardam suas bagagens nos compartimentos superiores, e os comissários correm para todo lado, tentando acomodar todo mundo, ela começa a verificar sua lista de checagem, antes da decolagem. Passo a passo, metodicamente, ela verifica sistematicamente todos os itens necessários. Pronta para a decolagem, ela começa a trabalhar com o controle do tráfego aéreo, seguindo instruções precisas, em que direção seguir, onde taxiar, que pista de decolagem usar, em que direção decolar. Ela não acelera nem lança o avião no ar até que esteja livre para decolar. Uma vez no ar, ela se comunica o tempo todo com os centros de controle de voo e permanece dentro dos rigorosos limites do sistema de tráfego aéreo comercial. Na chegada ao destino, porém, ela se depara com uma violenta tempestade de relâmpagos e granizo. Ventos fortíssimos, contrários imprevisíveis, ora vergam as asas do avião para a direita, ora para a esquerda. Olhando pela janela, os passageiros não conseguem ver o chão, apenas enormes nuvens cinzentas que se movem e se avolumam, e o bater da chuva contra as janelas. As comissárias anunciam: senhoras e senhores, solicitamos que permaneçam sentados durante o resto do voo. Por favor, coloquem o encosto de suas poltronas na posição vertical, mantendo travado, e acomodem toda a bagagem de mão debaixo da poltrona à sua frente. Nossa previsão é de estarmos em terra em pouco tempo. Não tão pouco tempo, espero, pensam os passageiros menos experientes, tensos pelo vento agitado e pela luz momentânea dos relâmpagos. Mas os que são experientes continuam a ler simplesmente suas revistas, conversando com as pessoas a seu lado e se preparando para as reuniões que terão em terra. Já passei por tudo isso antes, pensam. Ela só vai aterrissar se não houver risco. Na reta final, rodas abaixadas, enquanto 120 toneladas de aço deslizam na pista, a 130 milhas por hora, os passageiros, de repente, ouvem os motores rangerem e se sentem como que empurrados de volta a seus assentos. O avião acelera de volta ao céu e se distancia do aeroporto. Após navegar por um certo tempo, o aparelho se inclina lateralmente, num grande arco, e ruma novamente para a pista de aterrissagem. A piloto se detém um minuto para clicar no intercom e anunciar: pedimos desculpas aos senhores passageiros. Os ventos fortes prejudicam a aterrissagem. Tentaremos novamente.
Nessa nova investida, os ventos se acalmaram o bastante para o piloto conseguir aterrissar o avião com segurança. Agora, vamos voltar um pouco e refletir sobre o modelo. A piloto opera dentro de um sistema muito rígido e não tem liberdade para se aventurar fora do sistema. Ninguém quer ver pilotos dizendo: "Ei, acabei de ler um livro de gerenciamento que fala do valor de ter poder e liberdade para experimentar, ser criativo, empreendedor, tentar um monte de coisas e ficar só com as que dão certo." No entanto, ao mesmo tempo, as decisões cruciais de decolar, aterrissar, abortar a tentativa, aterrissar em outro lugar são do piloto. Independentemente das restrições do sistema, um fato central se destaca: acima de todos os demais, o piloto tem a responsabilidade final pelo avião e pelas vidas das pessoas que estão dentro dele. O ponto, aqui, não é se uma empresa deve ou não ter um sistema tão rigoroso e inflexível quanto o sistema de tráfego aéreo. Afinal de contas, quando um sistema corporativo falha, as pessoas não morrem a centenas em meio a sucata de aço retorcida e incandescente. O atendimento ao consumidor das linhas aéreas pode ser péssimo, mas você tem quase certeza de que chegará inteiro ao destino. O ponto dessa analogia é que, quando olhamos bem dentro das empresas, feitas para vencer, muita coisa nos fez lembrar da melhor parte do modelo da piloto de avião: liberdade e responsabilidade, dentro do molde de um sistema altamente desenvolvido. As empresas que passaram de boas a excelentes construíram um sistema coerente, com restrições claras, mas também deram às pessoas liberdade e responsabilidade, dentro do molde do sistema. Contrataram pessoas autodisciplinadas, que não tinham necessidade de ser dirigidas e, depois, gerenciaram o sistema, não as pessoas. Esse foi o Então, queridos, é o seguinte, olha que muito interessante. Eu já vivi um avião sendo arremetido 2 vezes, não uma só. E foi uma doideira. E fomos para outro aeroporto fazer a aterrissagem, né? A gente ia aterrissar em Congonhas, que é um aeroporto curto, né? E o avião foi direcionado a Cumbica, porque o trem de pouso tinha quebrado, estava com o hidráulico, não estava descendo. E a gente não sabia no voo, fiquei sabendo isso depois, porque tinha uma amiga dentro da aviação que me contou. Mas é uma situação que, se você não tem confiança em quem está pilotando, você entra em pânico. Então, isso é muito importante. As pessoas que estão com você, e você liderando ou sendo liderado, você confiar nessa pessoa, e essa pessoa está treinada para poder estar lidando com as adversidades que acontecem ali no momento, né? É isso que está dizendo aqui. Isso é muito importante na nossa existência, isso acontecer, porque você está pilotando o seu próprio avião. É como se você estivesse no monomotor, né? E você vai ter adversidades. Como é que você vai lidar com essas adversidades? Como é que você lida com as adversidades? Tem flexibilidade e, ao mesmo tempo, rigor para poder cumprir aquilo que tem que ser cumprido, né? Essa é a grande pergunta aqui, né? Lembrando que o que nós estamos vendo nesse capítulo, no subcapítulo liberdade e responsabilidade dentro de um molde, é isso, né? Quem é 12 em 12 aqui, nós estamos falando do pilar do rigor e do amor, né? Então, o molde, que é o rigor, a flexibilidade, né? A responsabilidade e essa condição amorosa. É disso que está sendo falado, né? E está falando sobre uma cultura de disciplina, de uma ação disciplinada. Então, disciplina não quer dizer rigidez, quer dizer rigor. Ter rigor para esse lugar. Vamos ver como é que continua. O segredo que nos permitiu gerenciar as lojas a uma distância considerável, por controle remoto, comentou Bill Rivas, da Circuit City. Foi a combinação de excelentes gerentes de lojas, que tinham a responsabilidade final por suas respectivas unidades e operavam dentro de um excelente sistema. Você tem de ter gerenciamento e gente que acredita no sistema, e que faz o que for necessário para que ele funcione. Porém, dentro dos limites daquele sistema, os gerentes tinham muita autonomia, na proporção de sua responsabilidade. Num certo sentido, a Circuit City se transformou, para o consumidor do varejo de eletroeletrônicos, no que o McDonald's se tornou para os restaurantes, não exatamente a experiência mais requintada, porém uma experiência bastante coerente. O sistema evoluiu ao longo do tempo, enquanto a Circuit City fazia novas experiências e introduzia itens adicionais, como computadores e videocassetes, da mesma forma que o McDonald's introduziu os Egg McMuffins, no café da manhã. Mas, em dado momento, todo mundo trabalhava bem dentro do molde oferecido pelo sistema. Essa é uma das principais diferenças entre nós e todas as outras empresas que estavam nesse mesmo ramo, no início da década de 1980, declarou Bill Zieden. Eles simplesmente não podiam ir mais além, e nós podíamos. Tivemos condições de espalhar essas lojas pelo país inteiro, com grande segurança. Nisso reside uma das principais razões que fizeram que a Circuit City decolasse, no início da década de 1980, e superasse a média do mercado em mais de 18 vezes, ao longo dos 15 anos seguintes. Em certo sentido, boa parte deste livro trata da criação da cultura da disciplina. Tudo começa com pessoas disciplinadas. A transição não começa com a tentativa de disciplinar as pessoas erradas para que se comportem da maneira certa, e sim com a inclusão, em primeiro lugar, de pessoas autodisciplinadas no barco. Assim, temos o pensamento disciplinado. É preciso disciplina para enfrentar a realidade nua e crua e, ao mesmo tempo, se manter firme na fé em que você pode, e vai, abrir caminho para a excelência. Mais importante ainda, é preciso disciplina para persistir na busca da compreensão, até chegar ao seu conceito do porco-espinho. Finalmente, temos a ação disciplinada, o tema principal deste capítulo. Essa ordem é importante. As empresas do grupo de comparação direta, na maioria das vezes, tentaram pular direto para a ação disciplinada. Mas é impossível sustentar ação disciplinada sem pessoas que tenham autodisciplina, assim como ação disciplinada sem pensamento disciplinado é a receita
seta para o desastre. Então, caramba, cara, assim, ó, ele tá, assim, pegando pesado, assim, né? Teve uma parte do livro, né, que ele fala, quem que você está botando dentro do barco, né? Não é você colocar, eu preciso de um marinheiro. É preferível você ter alguém que não sabe navegar e aprender junto com essa pessoa, entende? Então, é quem, não o quê, né? Ele traz isso com clareza. Agora, ele está falando outra coisa muito importante, né? Não tente disciplinar uma pessoa, né? Mas traga pessoas que já tenham autodisciplina. Em outras palavras, ele está dizendo, autodisciplina não se aprende durante o seu trabalho profissional. Nós estamos falando do seu profissional, nós estamos falando de uma empresa. Não estamos falando sobre escola. Então, e para tornar de bom para excelente. Então, empresas boas, eu acho que, né, comportam pessoas sem disciplina e que vão ser disciplinadas, mas uma empresa, para se tornar excelente, já tem que ter autodisciplina. Traduzindo isso para nós, não é possível você atingir a excelência, né, se você não tiver autodisciplina. Enquanto você não tiver essa autodisciplina, você não vai atingir a excelência, né? .com.br. Essa é a grande sacada da história. Esse é o lugar que eu falo das 4 grandes áreas. Se você não tem essas 4 grandes áreas funcionando, ou seja, equilibrada, para poder alçar um voo maior, precisa colocar a casa em ordem nessas 4 grandes áreas. E a autodisciplina, a disciplina, o ritmo, a rotina é muito importante, como esse livro que nós estamos olhando aqui. 300 páginas? Caramba, o livro é longo, para uma semana. Mas acabou, divide em 7. Nós temos aqui 200 minutos para poder ler entre hoje e amanhã. 100 minutos hoje, 100 minutos amanhã. Isso em velocidade 2, redimir o tempo, 40 minutos, acabou, está livre a história. Autodisciplina. Não se atinge excelência sem autodisciplina. É isso aí. Acabou. .com.br. Na verdade, a disciplina em si não produz grandes resultados. Em termos históricos, temos visto muitas organizações que tinham uma rigorosa disciplina e que marcharam diretamente para o desastre, com precisão absoluta e perfeitamente enfileiradas. Não. O ponto central é, em primeiro lugar, ter pessoas autodisciplinadas que se envolvam num rigoroso processo de reflexão e só então promovam ações disciplinadas, dentro do modelo apresentado por um sistema coerente, montado em torno do conceito do porco-espinho. Lavar o queijo cottage. Ao longo da pesquisa, fomos sendo surpreendidos pelo uso contínuo de palavras como disciplinado, persistente, determinado, diligente, preciso, meticuloso, sistemático, metódico, operacional, exigente, coerente, centrado, responsável e cioso. Esses termos temperaram artigos, entrevistas e diversas fontes de informação sobre as empresas, feitas para vencer, e sintomaticamente não se encontra um material disponível sobre as empresas do grupo de comparação direta. Nas empresas que adotaram o conceito do porco-espinho, as pessoas eram capazes de extremos no exercício de suas responsabilidades, beirando mesmo a obsessão em alguns casos. Demos a isso o nome de lavar o queijo cottage. A analogia vem de um disciplinado atleta de classe mundial chamado Dave Scott, que venceu por 6 vezes o Ironman, no Havaí. Nos treinamentos, Scott pedalava 120 km em sua bicicleta, nadava 20 mil metros e corria uma média de 27 km todos os dias. Dave Scott não tinha problemas de peso. No entanto, ele acreditava que uma dieta pobre em gorduras e rica em carboidratos lhe daria uma vantagem adicional. Assim, Dave Scott, um homem que queimava pelo menos 5.000 calorias por dia nos treinos, literalmente lavava seu queijo cottage, para extrair o excesso de gordura. Bem, não há provas de que fosse fundamental lavar o queijo cottage para vencer o Ironman. Esse não é o ponto. O ponto é que o ato de lavar o queijo cottage era apenas mais um pequeno passo que ele acreditava que o tornaria um pouco melhor. Mais um pequeno passo, adicionado a outros pequenos passos, na direção de criar um programa coerente de superdisciplina. Sempre imaginei Dave Scott correndo os 42 quilômetros da maratona ralando num calor de 40 graus, nos campos de lava negra e solidificada da costa de Kona, após nadar 3,8 km em alto mar e pedalar 180 km enfrentando violentíssimos ventos contrários e pensando consigo mesmo, comparado a lavar o meu queijo cottage. Isso aqui até que não está mal. Reconheço que essa é uma analogia bizarra, mas, num certo sentido, as empresas, feitas para vencer, ficaram iguais a Dave Scott. Grande parte do desafio de passar de boa a excelente reside na disciplina de fazer tudo o que for necessário para se tornar a melhor em determinadas e seletas esferas de atuação e buscar a melhoria contínua a partir daí. De fato, é simples assim. E também difícil assim. Todo mundo gostaria de ser o melhor, mas algumas organizações não possuem a disciplina para detectar, com clareza desprovida de vaidade, a competência na qual podem ser as melhores, nem mesmo a determinação para fazer tudo o que for necessário para transformar esse potencial em realidade. Falta a elas a disciplina necessária para lavar o queijo cottage. Então, queridos, né, vamos pensar um pouco assim. Todo mundo tem que estar nesse lugar? Não. Eu acho que não tem que ter sacrifício, acho que tem que ter sacro ofício, ou seja, esforço mediante prazer, né, mediante a desfrute. Não significa desfrutar, não ter esforço. Não, dá para a gente ter esforço e ter prazer. Agora, quando que se torna sacrifício? Quando eu perco o prazer.
Ou quando eu não dou conta disso. O cara fazer esse treinamento que ele acabou de dizer, ele não chegou a esse treinamento de um dia para o outro. Ele foi criando camadas para chegar nesse lugar. Então, tem que sair, entende? Da pequena para a média. Pequena, quem que é? É o que não está nem mediano, nem medíocre, é abaixo do medíocre, está pobre. Pobreza, o que que é? Improdutividade. Olha aqui, o que eu estou trazendo para vocês aqui. Pobreza é improdutividade. Quando você começa a produzir, você vai se tornar mediano. Está na média, medíocre, está aí nesse lugar. Agora, para você sair desse lugar medíocre, mediano, para um lugar de ótimo e excelente, cara, exige esforço. Exige você dar um passo além, cara. Não tem jeito, entendeu? Você não pode estar patinando na sua alimentação, no seu sono, nas suas conexões, cara, não dá para patinar. Esse é um lugar que não dá para patinar. Simples assim, tá? É isso. E eu acho que eu fico sempre pensando, né? Eu acho que o cara que fez esse planeta aqui, ele prezou pela excelência, né? E aí eu fico pensando, né, cara? Entendeu? Ele deu tudo aqui para a gente. Por que a gente não preza pela excelência também para estar junto com o cara? É de se pensar, né? Consideremos a Wells Fargo, em comparação com o Bank of America. Carl Richard nunca duvidou que a Wells Fargo tivesse condições de emergir da desregulamentação como uma empresa mais forte, em vez de mais fraca. Ele viu que a chave para se tornar uma empresa excelente não estava em estratégias novas e brilhantes, mas na absoluta determinação de banir do sistema a mentalidade centenária dos banqueiros. Existe muito desperdício na atividade bancária, afirmou Richard. Livrar-se dele exige tenacidade, não brilhantismo. Richard deu um recado bem claro no topo: nós não vamos pedir a mais ninguém que fique sofrendo, enquanto nós ficamos confortavelmente sentados aqui em cima. Vamos começar lavando o nosso próprio queijo cottage aqui mesmo na suíte executiva. E congelou os salários dos executivos por 2 anos, apesar do fato de a Wells Fargo estar vivendo os anos mais lucrativos de sua história. Fechou o restaurante dos executivos e o substituiu pelos serviços de uma empresa que fornecia refeições para o alojamento universitário. Desativou o elevador privativo dos executivos, vendeu os jatinhos da empresa e baniu as plantas da ala executiva porque era muito caro aguá-las. Acabou também com o cafezinho gratuito para os executivos. Eliminou as árvores de Natal da gerência. Devolvia assintosamente os relatórios a quem os apresentava em pastas vistosas, com a seguinte advertência: você gastaria o seu dinheiro nisso. O que é que uma pasta agrega de valor ao documento? Nas reuniões com os executivos, Richard sentava numa cadeira velha e surrada, com a espuma aparecendo. Às vezes ele ficava ali, beliscando a espuma, enquanto ouvia propostas que envolviam gastos, e vários projetos absolutamente necessários simplesmente foram para o espaço dessa forma. Do outro lado da rua, no Bank of America, os executivos também enfrentavam a desregulamentação e reconheciam a necessidade de eliminar o desperdício. No entanto, ao contrário da Wells Fargo, os executivos do Bank of America não tiveram a disciplina necessária para lavar o seu queijo cottage. Preservavam o seu brilhante reino executivo em sua imponente torre, no centro de São Francisco. O escritório do CEO descrito no livro Breaking the Bank como uma suíte de canto, a noroeste, com uma grande sala de reuniões anexa, tapetes orientais e janelas do chão ao teto, que descortinavam um vasto panorama da Baía de São Francisco, do Golden Gate até a Ponte da Bahia. Não encontramos indícios de cadeiras de executivos com a espuma aparecendo. O elevador fazia sua última parada no andar executivo e descia direto até o solo, num único movimento silencioso, sem ser interrompido pela chegada de seres inferiores. O enorme espaço livre na ala executiva fazia as janelas parecerem ainda maiores do que na verdade eram, criando uma sensação de se estar flutuando acima da neblina, numa cidade alta composta de elites alienígenas, que governavam o mundo de cima. Para que lavar o queijo cottage, quando a vida é tão boa? Depois de perder 1,8. Isso é demais. Numa cidade alta composta de elites alienígenas que governavam o mundo de cima. Cara, isso é genial. Isso é genial, entende? Ou seja, gente alienada, entende? Que está fora do prumo completamente, entendeu? Composta de elites alienígenas que governavam o mundo de cima. Para que lavar o queijo cottage se a vida é tão boa, não é? Vamos ver para quê. $8 bilhão ao longo de 3 anos. Em meados da década de 1980, o Bank of America acabou fazendo as mudanças necessárias, reagindo à desregulamentação, em grande parte mediante a contratação de executivos do Wells. Mas, mesmo durante o período mais negro, o Bank of America não conseguiu se livrar dos privilégios que protegiam seus executivos da realidade do mundo lá fora. Numa das reuniões do conselho, durante a crise do Bank of America, um dos membros deu sugestões sensatas do tipo: vender o jatinho da empresa. Outros diretores ouviram as recomendações, mas ignoraram-nas. Uma cultura, não uma tirania. Quase que não incluímos este capítulo no livro. De um lado, as empresas feitas para vencer tornaram-se mais disciplinadas do que as empresas do grupo de comparação direta, como no caso da Wells Fargo, em contraste com o Bank of America. Do outro, as empresas não sustentadas do segundo grupo de comparação se mostraram tão disciplinadas quanto as empresas feitas para vencer. Com base na minha... Isso é interessante, quero me adiantar aqui, porque é muito fácil, né, você confundir a questão da disciplina e do ritmo com essa questão da tirania, né, de uma coisa rigidez, né, rígida. Toda rigidez vai quebrar. Você não consegue dobrar o carvalho. Você consegue dobrar o bambu. O bambu é rigoroso, ele tem lá, mas ele tem flexibilidade.
Então, principalmente para os líderes, né? Quando você dá o bastão da liderança para pessoas que têm essa verve tirana, né, dentro, a coisa pega. Tem um ditado que diz, né? Quer conhecer um ser humano? Dá poder a ele, né? E aí é um problema, né? E aí tem um outro amigo que fala assim, pior do que alguém ter o poder dessa tirania é ter alguém ter poder com liberdade, né? E pior do que alguém ter poder com liberdade é alguém que é altamente criativo com esse poder, essa liberdade e de uma forma tirana, né? Aí forma o cara de bigodinho, né? O japonês, o zóio rasgado que está lá com as ogivas nuclear, é isso que faz, né? O maluco com criatividade corre o risco mundo. Vamos ver aí. Com base na minha análise, vamos ver. Em análise, não acho que podemos incluir a disciplina no livro como uma descoberta, comentou Eric Hagen, após concluir uma unidade especial de análise, examinando e cruzando as culturas de liderança de todas as empresas. Está absolutamente claro que os CIOR das empresas não sustentadas do segundo grupo de comparação impuseram uma tremenda disciplina às suas organizações, e é por isso que obtiveram, no começo, resultados tão fantásticos. Portanto, a disciplina simplesmente não pode ser aceita como variável diferenciadora. Curiosos, decidimos entrar mais a fundo na questão, e Eric conduziu uma análise mais aprofundada. À medida que examinávamos as evidências, ficava claro que, a despeito do que estava na superfície, havia realmente uma imensa diferença na abordagem da disciplina pelos dois grupos de empresas. Enquanto as empresas, feitas para vencer, tiveram líderes de nível 5 que construíram uma cultura duradoura de disciplina, as empresas não sustentadas tiveram líderes de nível 4, que disciplinaram pessoalmente a organização, por meio da força. Vejamos, por exemplo, Ray McDonald, que assumiu o comando da Burroughs em 1964. Homem brilhante, porém rude, McDonald dominava as conversas, contava todas as piadas e criticava quem não era tão inteligente quanto ele, ou seja, basicamente todo mundo à sua volta. Ele conseguia que o trabalho fosse feito simplesmente com a força da personalidade, utilizando uma forma de pressão que ficou conhecida como o torno McDonald. McDonald produziu resultados formidáveis durante o seu reinado. Cada dólar investido em 1964, o ano em que ele se tornou presidente, e sacado no ano de 1977, época em que ele se aposentou, deu um retorno 6,6 vezes maior do que a média do mercado. No entanto, a empresa não tinha formado uma cultura da disciplina capaz de sobreviver a ele. Depois de sua aposentadoria, seus assessores puxa-sacos ficaram paralisados pela indecisão e deixaram a empresa, segundo a Business Week, incapazes de fazer qualquer coisa. A Burroughs começou, então, um longo declínio, com retorno acumulado 93% abaixo da média do mercado, do fim da era McDonald até o ano 2000. Burroughs Corporation, um caso clássico de transição que não vingou relação entre o retorno acumulado e a média do mercado, estabelecida em 1,0 no início da gestão de Ray McDonald. Encontramos uma história semelhante na Rubbermaid, sob a direção de Stanley Gault. Vocês se lembram, na citação feita no capítulo 5, que Gault brincou, em resposta à acusação de ser um tirano, sim, mas sou um tirano sincero. Gault impôs rigorosa disciplina dentro da Rubbermaid e rigor absoluto no planejamento e na análise da concorrência, pesquisa sistemática de mercado, análise de lucro, controle obstinado de custos e por aí vai. Essa é uma organização incrivelmente disciplinada, escreveu um analista. Há uma impressionante intensidade na perspectiva da Rubbermaid em relação à vida. Preciso e metódico, Gault chegava no trabalho por volta das 6h30 e costumava trabalhar 80 horas por semana. Esperava que seus gerentes fizessem o mesmo. Na qualidade de disciplinador-chefe, Gault atuava pessoalmente como o mecanismo número 1 de controle de qualidade da empresa. Ao caminhar por uma rua de Manhattan, viu um porteiro resmungando e xingando, enquanto varria a sujeira para dentro de uma pá de lixo fabricada pela Rubbermaid. Stan deu meia volta e começou a interrogar o homem, para saber por que ele estava tão contrariado, declarou Richard Gates, que contou a história a Furtill. Convencido de que a beira da pá de lixo era grossa demais, Gault imediatamente emitiu uma ordem para que os engenheiros redesenhassem o produto. Em qualidade, eu sou terrível, afirmou. Seu executivo operacional concordou, ele chega a ficar branco. A Rubbermaid cresceu consideravelmente sob a tirania de seu líder singularmente disciplinado, mas depois caiu na mesma proporção, quando ele saiu. Com Gault, a Rubbermaid superou o mercado na proporção de 2,6 para 1. Depois dele, a empresa perdeu 59% de seu valor em relação ao mercado, antes de ser comprada pela Neville. Um exemplo particularmente fascinante da síndrome do disciplinador é a Chrysler, na gestão de Lee Iacocca, que a Business Week descreveu simplesmente como o homem. O ditador. Lee Iacocca se tornou presidente da Chrysler em 1979 e impôs sua marcante personalidade para disciplinar a organização e colocá-la em forma. Logo de cara, percebi que o lugar estava em estado de anarquia e precisava de uma dose de ordem e disciplina, e rápido, escreveu Iacocca, em seus primeiros dias no posto. Em seu primeiro ano, ele reorganizou inteiramente a estrutura administrativa, instituiu rigorosos controles financeiros, melhorou a mensuração do controle de qualidade, racionalizou o cronograma da produção e realizou demissões em massa, para segurar o caixa. Eu me senti como um cirurgião do exército e tivemos de fazer uma cirurgia radical, economizando tudo o que podíamos. No trato com os sindicatos, ele declarou, se vocês não me ajudarem, vou acabar com vocês. Declaro falência logo de manhã, e vocês todos vão para a rua. Iacocca gerou resultados espetaculares, e a Chrysler se tornou uma das viradas mais celebradas da história do setor automobilístico americano. Mais ou menos na metade de sua gestão, porém, Iacocca aparentemente perdeu o foco e a empresa começou novamente a cair. O Wall Street Journal escreveu, Iacocca encabeçou o projeto de restauração da Estátua da Liberdade, aderiu a uma comissão do Congresso para a redução de orçamento e escreveu um segundo livro. Inaugurou uma coluna jornalística nacional, comprou uma vila na Itália, onde começou a engarrafar o seu próprio vinho e azeite de oliva. Os críticos argumentam que tudo isso distraiu, e essa foi uma das razões principais dos atuais problemas enfrentados pela Chrysler. Bem, distraído ou não, está claro que ser um herói folclórico é uma atividade paralela que demanda muita dedicação. Rubbermaid Corporation, um caso clássico de transição que não vingou. Relação entre o retorno acumulado e a média do mercado, estabelecida em 1,0 no início da gestão de Stanley Gault. Pior do que sua carreira em dupla jornada como herói nacional, sua falta de disciplina para permanecer dentro dos segmentos em que a Chrysler podia ser a melhor do mundo levaram a uma orgia de diversificações altamente indisciplinadas.
Em 1985, ele foi atraído pelo sexy setor aeroespacial. Quero fazer um comentário aqui importante, né? Não voltou o negócio. Calma aí. Eu estou tendo problema com esse programa. Hein? Saquinho. Então, quero fazer um comentário enquanto o programa volta aqui, que é o seguinte: eu tinha um amigo, tenho um amigo, né, que foi diretor do Unibanco durante muito tempo, do setor de planejamento do Unibanco, depois de marketing, etc. E aí teve uma daquelas crises, né? Quem é da minha idade aqui, quase nenhuma de vocês, então tinha aquela hiperinflação, né? Época do Sarney, etc., essa coisa toda. E aí o presidente do Unibanco falou: olha, nós precisamos cortar as agências pela metade, né? Não foi assim. Nós precisamos fazer uma reestruturação desse tamanho, falou para ele, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tarará, tá. Só sobrevivem as agências assim, sabe? E isso significava cortar 50% das agências, né? Quando ele fez o estudo, né, do que a presidência queria, né, a direção que a presidente queria, ou seja, esse rigor aí, né, que está falando, significava cortar 730 agências, existiam 1.400 agências, tinha que cortar 730 agências. E aí ele foi apresentar para a presidência, para os superintendentes, etc., um plano do que tinham pedido para ele, né? Apresentou, etc., e falou: bom, então, esse é o plano, tem que cortar 730 agências, né? E aí o presidente perguntou para ele assim: e como é que nós fazemos isso, né? Como é que a gente corta 730? Ele falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou pago para planejar, você é pago para executar. Eu não sei como é que você vai fechar essas agências. Isso é com você, não é comigo. Então, é isso, você entende? O pior é quando você tem uma pessoa tirana e rigorosa que fica mandando os outros fazerem, entende? Fica com as ideias malucas e quer só que os outros executem a maluquice dele, né? Dessas pessoas, porque não tem absolutamente nada humanista com ele, e aí é um problema, né? Não é uma cultura de desenvolvimento da empresa a longo prazo, não, é resolver o problema ali e dane-se o que vai acontecer lá na frente, né? Esse é o problema. E isso nós estamos vendo no nosso país. O nosso país tem essa cultura, né? Não tem uma cultura de longo prazo, né? Os governantes, todos eles, né? Cultura mesmo, como política cultural mesmo, né? Sem falar de partido A ou partido B, né? E você vê que a Coreia do Sul, ela mudou isso pós a guerra, né? Lá da Coreia do Sul e Coreia do Norte, pegaram 90% do investimento que eles tinham, tudo para a educação, para mudar a cultura. Você olha hoje, é um país super desenvolvido, equilibrado. Então, não tem jeito. Precisa ter disciplina e flexibilidade. Vamos continuar, vamos ver. Enquanto a maioria dos CIOR se contentaria com um único jatinho Gulfstream, e a Coca decidiu comprar a própria Gulfstream. Também em meados da década de 1980, ele embarcou numa dispendiosa e ao final mal sucedida joint venture com a Maserati, fabricante italiana de carros Sport. E a Coca tinha um fraco pelos italianos, comentou um executivo aposentado da Chrysler. E a Coca, que possui uma modesta propriedade na região da Toscana, estava tão determinado a concretizar uma aliança italiana que a realidade comercial foi ignorada, afirmam especialistas do setor, escreveu a Business Week. Algumas estimativas situam a perda provocada pela parceria falida com a Maserati na casa dos $200 milhões, o que, de acordo com a Forbes, foi uma enorme soma para se perder com um conversível caríssimo e de baixo volume de produção. Afinal, não serão produzidas mais do que algumas 1.000 unidades, em toda a história. Durante a primeira metade de sua gestão, a Coca gerou resultados fantásticos, que levaram a empresa da beira da falência a valer quase 3 vezes mais do que a média do mercado. Durante a segunda metade, porém, o valor da Chrysler caiu 31% abaixo do mercado e a empresa enfrentou um novo risco de falência. Assim como muitos pacientes com cardiopatias, escreveu um executivo da Chrysler, nós ainda sobreviveríamos à cirurgia durante vários anos, só para retornarmos ao nosso estilo de vida anterior e nada saudável. Os casos anteriores ilustram um padrão que detectamos em todas as empresas não sustentadas do segundo grupo comparativo, uma ascensão espetacular sob um disciplinador tirânico, seguida de uma queda igualmente espetacular, quando o disciplinador saía sem deixar uma cultura duradoura de disciplina, ou quando o próprio disciplinador se tornava indisciplinado e se desviava totalmente dos 3 círculos. Sim, a disciplina é fundamental para se produzir resultados extraordinários, mas a ação disciplinada sem a compreensão disciplinada dos 3 círculos não pode produzir grandes resultados duradouros. Adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho.
Durante quase 40 anos, a Pitney Bowes viveu dentro do casulo acolhedor e protegido do monopólio. Com seu estreito relacionamento com o Serviço Postal dos Estados Unidos e suas patentes das seladoras automáticas, a Pitney detinha 100% do mercado de selagem automática. Por volta do final da década de 1950, quase a metade de toda a correspondência dos Estados Unidos passava pelas máquinas da Pitney Bowes. Com uma margem bruta excedente de 80%, nenhuma concorrência, um mercado vastíssimo e um negócio à prova de recessão, a Pitney Bowes não era realmente uma empresa excelente, e sim uma empresa que detinha um grande monopólio. Então, como quase sempre acontece aos monopólios quando o casulo protetor é retirado, a Pitney Bowes entrou um longo ciclo de declínio. Primeiro veio um decreto aprovado, que exigia que a empresa licenciasse suas patentes para os concorrentes, sem cobrança de royalties. No espaço de 6 anos, a Pitney Bowes tinha 16 concorrentes. E entrou, então, num frisson reativo de diversificação, tipo miséria pouca é bobagem, despejando dinheiro em aquisições e joint ventures sem futuro, e teve um prejuízo de 70 milhões de dólares, equivalente, na época, a 54% de seu patrimônio, com a incursão numa rede de venda de computadores no varejo. A gente está Sim. Olha, A gente estava conversando um pouquinho, né, eu e Brasília, e a respeito do óleo essencial, né, os óleos essenciais, ela falou do capim-limão, se não me engano, e eu estava utilizando aqui o Intergreen, né, aí ela falando que o capim-limão também é muito interessante, né, para o cérebro. lemongrass, é. E você trouxe esse livro, né, para leitura, e o grande lance, né, das mentes no mundo, principalmente na área de marketing, que é extraordinária, é justamente você não pensar nada, né, conforme a carruagem anda. Então, os seres marqueteiros, eles, ao mesmo tempo que tem muita informação na cabeça, eles não têm nada diante de um assunto. Então, quando vem uma situação desafiadora de concorrência ou de necessidade de mudança, o que estabelece na cabeça do marqueteiro é um nada. E a partir desse nada criativo, surgem ideias fabulosas, né? Então, mais ou menos o que essas últimas páginas, né, que ele vem trazendo as informações diante do caos e que você também trouxe do banco aqui, diante do que o Brasil estava passando, né, da hiperinflação, o que fazer, né? Então, como que essa disciplina, né, e lavar o queijo, cottage, que já é tão Baixo volume de produção. sem necessidade Afinal, de... não Não serão tem produzidas mais necessidade de lavar o queijo cottage, né? Mas a pessoa é tão disciplinada que ela também lava o queijo cottage. E como que a disciplina, né, e a insistência, né, do ser humano em ser e estar com excelência, do ser e do estar, traz ideias, soluções inovadoras, sem precisar ser tirando, né? Porque, imagine, fechar mais de 700 agências de uma vez só, né? O impacto social, né? O impacto disso tudo, né? E com outro tipo de solução, o que isso levaria, né? Como que todos nós, no dia a dia, né, desde a hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, como que a gente pode fazer isso através de nossas próprias disciplinas, do nosso bom olhar e do que você trouxe, né? Desse ser e estar messiânico na Terra. Porque o que a gente vive, decide por segundo, impacta na nossa vida e nos seres todos à nossa volta, pelo menos, né? Então, é bem interessante, né? Que atitudes tomar? Né? Direita ou esquerda, para frente, para trás, na diagonal.
muito interessante esse pensamento, né? E a organização do livro, trazendo, né, esses casos, né, esses cases, para que a gente possa flutuar, nessas possibilidades do dia a dia, sempre lembrando, né, que uma decisão não é só para mim, né? É uma decisão para todos. Por exemplo, você decidiu ler este livro, né? Acompanhar a leitura desse livro nesse formato tão inovador, né? De audiolivro, uma musiquinha ao fundo, comentando e a gente participando. Uma ideia inovadora, né? E como que isso tudo vai trazendo movimento, né? E possibilidades para as nossas vidas, né? É isso aí. É uma boa visão, uma boa análise, né? Que você está trazendo, Adeline Maria. E eu quero completar com algo que eu acho de fundamental importância, que é esse negacionismo, sabe? Sair desse lugar negacionista e sectário, fundamentalista, né? De que só porque tem os alienígenas lá em cima, né? Então você tem que classificar todos como isso, né? Então, você não pode ter uma empresa que tenha lucro e que tenha competitividade, né? De uma forma ética e humanista. Pode? Como não? Claro que pode. Então, esse olhar humanista que ele traz, né? Esse olhar de que, espera um pouquinho, vamos olhar para esse sistema e como, né? Vamos trazer o bom olhar, vamos trazer esse lugar da excelência, não é excelência pela recuperação da empresa, mas pela questão humanista e a continuidade disso, né? Por parâmetros de felicidade, ganho também, mas de conexão espiritual, enfim, de valores importantes. E o interessante é que o que me parece é que ele não colocou esses parâmetros, pelo que eu estou entendendo, ele não colocou como é que eu posso dizer? Os parâmetros foram sendo feitos pela pesquisa. Quem são essas empresas que estão durando mais de 15 anos? Quem são essas empresas que estão aí no mercado, né? Com o nível de excelência? O que é esse nível de excelência? Bom, esse nível de excelência é o que comunga entre elas. Então, tudo bem, a gente parte de um pressuposto dessa pesquisa, mas a gente aprende com a própria pesquisa, pela cultura que aconteceu durante essas empresas, e vai encontrando traços humanistas dentro delas, né? Isso é o mais louco, porque ele fala constantemente que a maioria dessas empresas, elas não estão em evidência. O que está em evidência são as empresas que tiveram lucros exorbitantes, que fizeram sua publicidade, mas que sumiram tão rápido quanto elas apareceram. E ficam em evidência. Mas as outras, como a Greenweed, por exemplo, ou outras que ele cita aqui, permaneceram no mercado aí, mas de uma forma... Os alquimistas estão chegando, entendeu? Só no seu dadinho, entendeu? Assim, elas estão no governo oculto mesmo da história. Eu mudei de programa aqui, vamos ver aqui como é que... Onde... Como o homem. O ditador. Lee. Iacocca se tornou presidente da Chrysler em 1979 e impôs sua marcante personalidade para disciplinar a organização e colocá-la em forma. Logo de cara, percebi que o lugar estava em estado de anarquia e precisava de uma dose de ordem e disciplina, e rápido, escreveu Iacocca, em seus primeiros dias no posto. Em seu primeiro ano, ele reorganizou inteiramente a estrutura administrativa, instituiu rigorosos controles financeiros, melhorou a mensuração do controle de qualidade, racionalizou o cronograma da produção e realizou demissões em massa, para segurar o caixa. Eu me senti como um cirurgião do exército e tivemos de fazer uma cirurgia radical, economizando tudo o que podíamos.
No trato com os sindicatos, ele declarou: se vocês não me ajudarem, vou acabar com vocês. Declaro falência logo de manhã, e vocês todos vão para a rua. E a Coca gerou resultados espetaculares, e a Chrysler se tornou uma das viradas mais celebradas da história do setor automobilístico americano. Mais ou menos na metade de sua gestão, porém, e a Coca aparentemente perdeu o foco e a empresa começou novamente a cair. O Wall Street Journal escreveu, e a Coca encabeçou o projeto de restauração da Estátua da Liberdade, aderiu a uma comissão do Congresso para a redução de orçamento e escreveu um segundo livro. Inaugurou uma coluna jornalística nacional, comprou uma vila na Itália, onde começou a engarrafar o seu próprio vinho e azeite de oliva. Os críticos argumentam que tudo isso distraiu, e essa foi uma das razões principais dos atuais problemas enfrentados pela Chrysler. Bem, distraído ou não, está claro que ser um herói folclórico é uma atividade paralela que demanda muita dedicação. Rubbermaid Corporation, um caso clássico de transição que não vingou. Relação entre o retorno acumulado e a média do mercado, estabelecida em 1,0 no início da gestão de Stanley Gawitt. Pior do que sua carreira em dupla jornada como herói nacional, sua falta de disciplina para permanecer dentro dos segmentos em que a Chrysler podia ser a melhor do mundo levaram a uma orgia de diversificações altamente indisciplinadas. Em 1985, ele foi atraído pelo sexy setor aeroespacial, enquanto a maioria dos CEOs se contentaria com um único jatinho Gulfstream, e a Coca decidiu comprar a própria Gulfstream. Também em meados da década de 1980. Gente, hoje está complexo o negócio aqui, eu vou dizer para vocês. Mas a gente não desiste. Desistir jamais. Desistir jamais. Essa palavra não existe para mim. Olha, esse programa também cravando. Que doideira, hein, cara? Vamos lá. Que loucura, hein? 80, ele embarcou numa dispendiosa e ao final mal sucedida joint venture com a Maserati, fabricante italiana de carros esporte. E a Coca tinha um fraco pelos italianos, comentou um executivo aposentado da Chrysler. E a Coca, que possui uma modesta propriedade na região da Toscana, estava tão determinado a concretizar uma aliança italiana que a realidade comercial foi ignorada, afirmam especialistas do setor, escreveu a Business Week. Algumas estimativas situam a perda provocada pela parceria falida com a Maserati na casa dos $200 milhões, o que, de acordo com a Forbes, foi uma enorme soma para se perder com um conversível caríssimo e de baixo volume de produção. Afinal, não serão produzidas mais do que algumas mil unidades, em toda a história. Durante a primeira metade de sua gestão, a Coca gerou resultados fantásticos, que levaram a empresa da beira da falência a valer quase 3 vezes mais do que a média do mercado. Durante a segunda metade, porém, o valor da Chrysler caiu 31% abaixo do mercado e a empresa enfrentou um novo risco de falência. Assim como muitos pacientes com cardiopatias, escreveu um executivo da Chrysler, nós ainda sobreviveríamos à cirurgia durante vários anos, só para retornarmos ao nosso estilo de vida anterior e nada saudável. Os casos anteriores ilustram um padrão que detectamos em todas as empresas não sustentadas do segundo grupo comparativo, uma ascensão espetacular sob um disciplinador tirânico, seguida de uma queda igualmente espetacular, quando o disciplinador saía sem deixar uma cultura duradoura de disciplina, ou quando o próprio disciplinador se tornava indisciplinado e se desviava totalmente dos 3 círculos. Sim, a disciplina é fundamental para se produzir resultados extraordinários, mas a ação disciplinada sem a compreensão disciplinada dos 3 círculos não pode produzir grandes resultados duradouros. Adesão obsessiva ao conceito do porco-espinho. Durante quase 40 anos, a Pitney Bowes viveu dentro do casulo acolhedor e protegido do monopólio. Com seu estreito relacionamento com o Serviço Postal dos Estados Unidos e suas patentes das seladoras automáticas, a Pitney detinha 100% do mercado de selagem automática. Por volta do final da década de 1950, quase a metade de toda a correspondência dos Estados Unidos passava pelas máquinas da Pitney Bowes. Com uma margem bruta excedente de 80%, nenhuma concorrência, um mercado vastíssimo e um negócio à prova de recessão, a Pitney Bowes não era realmente uma empresa excelente, e sim uma empresa que detinha um grande monopólio. Então, como quase sempre acontece aos monopólios quando o casulo protetor é retirado, a Pitney Bowes entrou num longo ciclo de declínio. Primeiro veio um decreto aprovado, que exigia que a empresa licenciasse suas patentes para os concorrentes, sem cobrança de royalties. No espaço de 6 anos, a Pitney Bowes tinha 16 concorrentes. E entrou, então, num frisson reativo de diversificação, tipo miséria pouca bobagem, despejando dinheiro em aquisições e joint ventures sem futuro, e teve um prejuízo de $70 milhões, equivalente, na época, a 54% de seu patrimônio, com a incursão numa rede de venda de computadores no varejo. Em 1973, pela primeira vez em sua história, a empresa perdeu dinheiro. Estava se preparando para ser apenas mais um caso típico de empresa protegida por monopólio que gradualmente se desintegra no confronto com a dura realidade da concorrência. Felizmente, um líder de nível 5 chamado Fred Allen assumiu o comando e fez perguntas difíceis, que levaram a um melhor entendimento do papel da Pitney no mundo. Em vez de se julgar uma empresa que fabricava seladoras automáticas, ela começou a achar que podia ser a melhor do mundo na prestação de serviços voltados para a infraestrutura de escritórios, dentro do conceito mais amplo de comunicação por mensagens. Viu também que produtos sofisticados para escritórios, tais como aparelhos de fax de última geração e copiadoras especializadas, funcionavam perfeitamente bem dentro do modelo econômico de lucro por cliente, contribuindo para montar sua extensa rede de vendas e serviços. Allen e seu sucessor, George Harvey, instituíram um modelo de diversificação disciplinada. Por exemplo, a Pitney acabou conquistando 45% do mercado de fax de última geração para grandes empresas, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, altamente lucrativa.
Rave iniciou um processo sistemático de investimentos em novas tecnologias e produtos, tais como o processador de correio Paragon, que sela e envia cartas, e, no final da década de 1980, mais da metade da receita da Pitney advinha, sistematicamente, da comercialização dos produtos lançados nos 3 anos anteriores. Depois, a Pitney Bowes foi pioneira na conexão das máquinas das estruturas de apoio à internet, mais uma oportunidade de diversificação disciplinada. O ponto-chave é que todos os passos no processo de diversificação e inovação se mantiveram dentro dos 3 círculos. Depois de ver seu valor acionário cair 77% abaixo do mercado, desde o decreto de concessão até o período mais negro, em 1973, a Pitney Bowes reverteu o curso e acabou superando o mercado 11 vezes, em torno do começo de 1999. Entre 1973 e 2000, a Pitney Bowes superou a Coca-Cola, a 3M, a Johnson & Johnson, a Merck, a Motorola, a Procter & Gamble, a Hewlett-Packard, os estúdios Disney e até mesmo a General Electric. Você consegue se lembrar de alguma outra empresa que tenha emergido do conforto e proteção de um monopólio e chegado a resultados desse nível? A AT&T não conseguiu. A Xerox também não conseguiu. Nem mesmo a IBM chegou a tanto. A Pitney Bowes ilustra o que pode acontecer quando falta a uma empresa a disciplina necessária para se manter dentro dos 3 círculos. Inversamente, o que pode acontecer quando ela reconquista essa disciplina. Manjo muito, sabe, sobre. Outra coisa que eu esqueci o nome dela, que falou por último, a questão da gente achar que tá bom. O bom nos deixa na questão da vida mediana, na questão do conforto, do comodismo, né? Aí até eu fiz um post ontem sobre isso que eu ouvi, acho que foi na aula anterior do capítulo do livro, que relatou o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. Ou seja, eu entendi aquilo ali, fixou no meu coração, falei, meu Deus, o bom é a zona de conforto, é o medo de avançar, de ter uma vida mais ou menos, e o ótimo te dá uma vida extraordinária, mas o ótimo te dá trabalho, né? E daí eu fixei isso e era só para dar esse refresh e parabenizar, viu, Luiz, pelo seu trabalho. Eu não tive oportunidade ainda. Que incrível e como está sendo bom. E isso está inspirando muito. Eu tenho um grupo ali do Pior Ano também e até convidei a galera para estar aqui, porque a tua ideia, assim, está sendo incrível. Parabéns, tá? Obrigada. Gratidão pelas palavras. É um refresh mesmo para todos nós, né? A gente fala para nós mesmos e traz um olhar e uma abordagem para o mesmo ponto de uma outra forma. Eu falo, né? É a vista de um ponto, né? É a vista do mesmo ponto e eu acho que isso é incrível. Eu esqueci de retomar a gravação, não sei aonde que parou, mas sei lá, vi assim a vida. Gravou o que tinha que gravar, né? O que não gravou, não gravou. E eu acho que é teste e correção. Esse é um projeto novo, né? E como todo projeto novo, você tem que ter o quê? Disciplina, persistência, resiliência. Convida 10, vem 1, né? A gente sabe disso. E está tudo certo. Mas é assim que vinga as coisas, né? Que vingam as coisas. Então, está tudo certo. Léo, você quer trazer algo ou você está sem poder falar? Gratidão, Nilvana. Ainda não estou podendo. Então, queridos, mais alguma coisa? Ou vocês estão contentinhos com o que foi? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, né? Tá melhor que bom, melhor que ótimo, tá bóstimo. Tá tudo certo. Muito bom. Queridos, então, a gente se vê amanhã Ótimo. A gente se vê amanhã no 7º encontro, só que provavelmente eu vou estar falando no grupo, eu não sei que horas, que amanhã é sábado, e eu não vou fazer o Aliança 559, então não sei que horas que eu vou fazer esse encontro, não, mas eu comunico vocês nos grupos, tá? Se vocês puderem estar juntos, vai ser interessante, vai ser legal. Tá? Vamos ver como é que a gente faz. Apesar de que eu tenho um encontro com o André às 5 da manhã, não sei como é que eu vou fazer. Vamos ver como é que vai rolar isso aí, tá?